Fala, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo, o padre Christian Shankar faz uma linda reflexão referente a como podemos salvar o nosso casamento de todas as frustrações, de todas as tristezas e de todas as brigas. Vamos ver o que ele fala nessa linda reflexão. Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam acolhidos para este momento da partilha da palavra e sugiro que vocês marquem na Bíblia e leiam posteriormente Marcos capítulo 10, versículo do 2 ao 12. Repito, Marcos capítulo 10, versículo do 2 ao 12. Os fariseus querem colocar Jesus à prova e perguntam para ele se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus, ele vai citar Gênesis, ele volta à origem. Ele pergunta: o que Moisés vos ordenou? Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. E Jesus aqui vai pontuar: foi por causa da dureza dos vossos corações. Gente, todo casamento tem jeito, se os dois têm um coração manso e humilde. Mas quando o coração fica duro, ele se torna impermeável até a graça de Deus. Então precisamos buscar sempre o caminho da reconstrução matrimonial e não da separação, que tem sido o caminho que tantos casais pegam no primeiro momento. Jesus vai dizer: Moisés ordenou isso por causa da dureza do vosso coração, mas no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Lá em Gênesis, no capítulo 2, nós temos a criação onde Deus vai falando: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Não é bom que o homem esteja só. Vou lhe dar um auxiliar semelhante a ele. Veja, não é união de iguais. Eva não é igual a Adão, é semelhante a ele, porque um vai completar o outro. Adão é chamado ali a nomear os animais, mostrando a superioridade do ser humano a todos os animais. Ele não encontra ninguém semelhante a ele. E interessante aqui é que Deus, ele não vai fazer Eva do barro, da terra, como foi com Adão. Não. Ele vai tirá-la do lado de Adão. Ou seja, a Bíblia vai dizer de auxiliar, Ezer, significa companheira, parceira. E a primeira palavra que o ser humano diz na Bíblia é uma exclamação. Ele olha para aquela mulher, uma obra-prima de Deus, e ele vai dizer: desta vez sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aqui nós temos, meus irmãos, no versículo 20, que Adão, ele deu nome a todos os animais domésticos, mas ele não encontrou nenhum semelhante a ele. Biblicamente falando, não é opinião minha, eu estou indo na Escritura. Biblicamente falando, é bem problemático quando o ser humano atribui a animais parentesco humano. Tipo, chamar um pet de filho, pai de pet, mãe de pet, vovô de pet, tio de pet. O mundo hoje acha isso lindo, mas a palavra de Deus vai dizer que o ser humano, ele é superior à obra da criação na questão dos animais. Hoje se fala muito que toda vida importa. Claro que toda vida importa. A minha vida importa, a sua vida importa,
A vida daquele cachorrinho que está passando ali importa. A vida daquele passarinho na árvore importa. A vida dessa formiguinha no altar aqui importa. Toda vida importa. Mas a pergunta é: todas as vidas estão em pé de igualdade? É claro que não, meus irmãos. A vida humana, ela importa muito mais que a vida de um animal. Mas o mundo que nós estamos vivendo, este mundo louco, eles colocaram tudo no mesmo nível. Então não é raro você ver alguém desprezando uma criança de rua, mas carregando um pet cheio de luxo. Porque na cabeça deles toda vida é igual, toda vida importa. E na Bíblia vai dizer que não é assim. Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Animal nenhum se assemelhou ao homem. Veja, na origem é assim. Hoje em dia está difícil, né, meus irmãos? Olha como que a coisa mudou. Olha como que o mal, ele está trabalhando hoje de maneira descarada. Lá na origem, Gênesis 2, o homem não achou ninguém semelhante a ele. E Deus lhe deu Eva. Agora sim, ela é semelhante a mim. Não é igual, mas é semelhante. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Saudade, né? Velhos tempos. Como a gente fala, né? Velhos tempos. Porque hoje a coisa mudou. Não sei se você fica passando lá o dedinho no Instagram. O que está acontecendo hoje? O ser humano, ele não quer se assemelhar ao ser humano, mas ele quer se assemelhar a estes animais, onde Adão olhou e viu que não tinha nada de semelhante. Não é raro você encontrar hoje na internet pessoas que dizem: eu descobri a minha essência. Onde eu vi uma moça falando, ela descobriu que ela é um coati. Eu não sei o que vai mudar na vida dela, mas ela falou: não, eu sou um coati. Eu descobri, tirando a cara dela, que está toda de coati, eu não sei o que ela vai fazer com isso. Uma outra descobriu: não, eu sou uma porca. Então eu descobri que eu tenho essência de porca. Uns lá descobriram. Vocês estão entendendo como que a coisa mudou, gente? Na origem, como Deus fez, o ser humano olha para os animais e diz: não há nenhum semelhante. Hoje, adolescentes, jovens, pessoas com a cuca um pouco vazia, olha para os animais e diga: eu me pareço com ele, eu sou um lobo, eu sou um coati, eu sou uma ovelha. Tempos difíceis, tempos difíceis. Precisamos voltar à origem. Precisamos ir ao Criador para ver como que Ele ordenou as coisas, como que Deus ordenou as coisas. E aqui, fique muito claro, meus irmãos, que a família, que é fruto do matrimônio, não é criação da igreja. Há muitas pessoas que, quando querem atacar o casamento, quando querem atacar a família, quando querem atacar essa questão de que Deus fez homem e mulher, não podendo atacar a Deus, eles atacam quem? A igreja. Como se nós tivéssemos um discurso retógrafo, como se o discurso da igreja não fosse mais válido. Não, o discurso da igreja não é válido para quem não tem uma vida de fé, para quem não faz a experiência do transcendente, para quem não tem uma vida de santidade. Porque para inúmeras pessoas, e somos muitos graças a Deus, as pessoas estão vivendo aquilo do modo como Deus criou lá na origem. É por isso que Jesus no Evangelho, ele vai dizer para os fariseus: desde o começo não era assim. Quer dizer, volta lá, é preciso voltar às fontes. O ser humano, meus irmãos, não é o Criador. Você não é o fim de todas as coisas. Se Deus tira o ser humano da vida dele, ele permanece Deus. Mas se você tira Deus da sua vida, você vai virando o quê? Nada.
Então é preciso perguntar para Deus, como é que o Senhor, que é o Criador do homem e da mulher, o Criador do casamento e da família, como que o Senhor sonhou isso? Essa é a pergunta. Esta é a pergunta. E Jesus vai dizer: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Aqui está o fundamento do matrimônio católico. Aí as pessoas ficam xingando, ficam sapateando, ficam fazendo um escarcéu. Nós não podemos mudar o que é de Deus. A igreja não tem poder para mudar a lei de Deus. É por isso que a igreja só celebra o matrimônio quando um homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Fora disso, nunca haverá matrimônio. Nem ontem, nem hoje e nem amanhã. Porque nós precisamos ser fiéis à palavra. Como diz São Paulo, não precisamos agradar os homens, eu busco agradar a Deus. E aqui Jesus vai até uma ferida do matrimônio, a ferida da união do homem e da mulher, que é a separação, que é o divórcio. E no versículo 11 e 12, Jesus está explicando isso aos apóstolos. E ele vai dizer assim: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, também cometerá adultério. É uma palavra que pode parecer dura para os tempos de hoje, mas é palavra do Senhor. E eu não posso ser injusto e infiel com o Senhor, ocultando aquilo que as pessoas não querem escutar. Jesus está nos ensinando como viver o matrimônio, a união do homem e da mulher que o seu Pai criou. Aqui, meus irmãos, uma palavra de acolhida e, ao mesmo tempo, direcionamento para alguns casais que vivem esta realidade de estarem juntos sem o matrimônio. Eu quero citar aqui 3 situações. Atenção, que eu vou ajudar você. Primeiro caso, os dois vivem juntos, coabitam juntos, e nenhum dos dois foi casado na igreja. Então vocês precisam procurar o padre aí da sua paróquia para receberem o matrimônio. Matrimônio que não é satisfação social. Matrimônio que não é para agradar o padre. Matrimônio para se cumprir a palavra de Deus na sua vida. Matrimônio que é um caminho de santificação. E se você tem, eu falo aqui muito para as mulheres, um marido que mora com você há 5, 10, 20 anos, mas vocês não são casados na igreja, não receberam o matrimônio e ele não quer, ele acha uma bobagem. Ele diz: que isso, mulher? Sai dessa, amigado com fé, casado é. Você que está sonhando com isso há tanto tempo, comece a pedir a intercessão de São Rafael Arcanjo. Foi São Rafael que guiou Tobias até a família de Raguel, entregando esse rapaz a Sara. E Sara tinha um demônio chamado Asmodeu, que matava os maridos dela. Rafael dá orientação clara ao que Tobias deve fazer, e no final da história, Tobias volta com saúde para o seu pai Tobit, e ele traz a sua esposa Sara, com um dote muito grande, e ali ele une 2 famílias, a família de Tobit, a família de Raguel, e aparece uma terceira, Sara e Tobias. São Rafael é um grande intercessor para os casais. Então comece a rezar pelo seu marido, peça ao arcanjo
Rafael, que ele possa amolecer o coração do seu marido e que ele veja a necessidade do matrimônio. Repito, não para agradar a sociedade, não para satisfazer a pregação do padre, mas para viver a lei de Deus. Este é o primeiro caso. Se vocês são amaziados e querem viver uma vida de santidade, busquem um sacerdote para realizar o matrimônio. Não precisa entrar de véu e grinalda, não precisa ter coral, aquietante convidado, nem festa. Pode ser vocês dois, com 2 casais de testemunhas, com um padre, na capelinha da sua paróquia. O padre faz o casamento em 20 minutos. O importante é receber o matrimônio, é não ter apenas uma aliança no dedo, mas colocar uma aliança no coração. O que Deus uniu, como que Deus une o casal? Pelo sacramento do matrimônio. Este é o primeiro caso. Segundo caso. Vocês moram juntos e um dos dois já foi casado na igreja. O que fazer? Ou talvez os dois já foram casados, né? Você que já foi casado matrimonialmente na igreja, recebeu o sacramento e esse casamento não deu certo. Você está num outro relacionamento? Procure o padre da sua paróquia e diga que você me ouviu falar sobre o processo de nulidade matrimonial. Vai pedir o padre: padre, esta pessoa nunca foi casada, eu já fui casado, mas o meu casamento deu errado e eu queria me casar com ela. Há possibilidade de abrir um processo de nulidade matrimonial? O que é isso? A igreja anula casamento? Jamais. Se houve o sacramento, é para sempre. Mas pode ser que não houve o sacramento. Houve o casamento, o homem se uniu com a mulher, mas Deus não abençoou por uma série de motivos. Então a igreja abre o processo matrimonial de nulidade. Ela vai pesquisar a vida do casal e ela vai encontrar um motivo que torne o casamento nulo. Então a igreja nunca vai anular o matrimônio, mas ela vai declarar que aquele matrimônio não existiu, que ele é nulo. Aí vocês podem se casar na igreja. Sabia disso? Muita gente não sabia. Então pode. Imagine você se casar com essa pessoa que você ama. Então procure a paróquia, procure o sacerdote e peça para ele ajudar você com o processo de nulidade matrimonial. E temos o terceiro caso. Casais de segunda união que já se casaram na igreja e aquele casamento foi válido. Então eles não conseguem a nulidade matrimonial. A igreja chama esses casais de segunda união. E há com estes casais um trabalho de evangelização. Um modo deles viverem a fé, mesmo nessa situação irregular. Como que você descobre isso? Procurando o padre da sua paróquia. Eu vejo anunciar de vez em quando encontro de casais de segunda união. Para vocês rezarem juntos, escutarem a palavra, ver o direcionamento da igreja, a educação cristã católica dos filhos. A igreja não vai abandonar as pessoas. Não é porque você não deu certo no casamento, que você está numa situação dessa que Jesus disse, uma situação de adultério, já foi casado, mora contra a mulher, já foi casada, mora contra o homem, que vocês estão desamparados. Há uma palavra, há caminhos para você. Então procure a sua paróquia, peça ajuda ao seu padre para que ele dê, de acordo com a palavra, com o catecismo e com o direito canônico, o direcionamento para a sua vida. Gostaria apenas, como eu pedi para você abrir o catecismo da igreja, que você fosse lá no parágrafo 1641, 1641. Meus irmãos, eu sei, porque eu sou padre, e ser padre está longe de ser fácil, e ser casado está longe de ser fácil, mas nós temos uma graça especial, a graça sacramental.
O dia que eu me ordenei sacerdote, dia 27 de agosto de 2005, lá do céu, Jesus olhou e ficou feliz. Como se Jesus falasse assim: é o jovem Christian se entregando ao sacerdócio. Mas Jesus sabia, coitadinho dele, tadinho dele, sozinho está na água, sozinho. Então eu vou conceder a ele uma graça toda especial, a graça do sacramento presbiteral, o sacramento da ordem, para que ele, com esta graça, seja fiel a esta vida que ele escolheu. Se Deus concede ao sacerdote esta graça, ele concede aos casais a graça matrimonial. Está aí no 16:41. Os casais têm um dom especial dentro do povo de Deus. Cristo é a fonte desta graça. Meus irmãos, como que um casal consegue manter a união matrimonial entre trancos e barrancos? Na graça, procurando oração, procurando a Eucaristia, procurando viver com Jesus Cristo e tendo aquilo que é próprio do matrimônio: o cuidado um com o outro, o diálogo, a parceria, a mulher, Ezer, companheira, ao lado do marido, o marido sendo um cuidador, a mulher sendo parceira, e assim o casal ele vai atravessar o mar revolto desta vida e chegarão no porto da fidelidade. Passamos por tudo, mas vencemos pela graça de Deus. O problema é que os casais perdem a graça de Deus, né? Aí perde a graça de Deus. Aí são casamentos desgraçados, casamentos sem a graça. Aí não há quem resista. Nos parágrafos posteriores, que eu não vou aqui ler, eu quero apenas citar, a igreja coloca as exigências do amor conjugal. São 3. A liberdade que leva o matrimônio a ser vivido na unidade e na indissolubilidade matrimonial. Ou seja, o casal se casa para quê? Para formar uma unidade, um só corpo. E aquele vínculo matrimonial, ele é eterno, ele é indissolúvel. Não é aliança no dedo, é aliança no coração. E por que essa aliança é indissolúvel? Porque ela está dentro de uma aliança maior, a aliança de amor de Deus com a humanidade. Como Deus não quebra esta aliança, o marido e a mulher são chamados a não quebrar a aliança que eles fizeram. Segundo ponto, a fidelidade no amor conjugal. Quem se casa precisa ser fiel ao outro. Gente, uma coisa clara aqui, mas que as pessoas estão precisando escutar. A pessoa casada, ela não pode viver como uma pessoa solteira. Isso na cabeça de muitos parece que eu estou xingando. É assim que a banda toca, meu filho. Uma pessoa solteira, ela tem um estilo de vida. Uma pessoa casada, ela tem outro estilo de vida. E quando vem filho, outro estilo de vida. Aí você já é pai. Não vou falar, né? Mas a língua, coça. Casais jovens, se casaram há pouco, insatisfeitos, porque não tem mais a vida de solteiro. Mas ele não entendeu que casou? Maridos insatisfeitos, porque agora o neném veio, ele não está dormindo direito, o neném chora. A mulher está toda dolorida, a mulher tem que dar de mamar o neném. Peraí, meu filho, você não fez curso de preparação para o matrimônio, não? Você não refletiu sobre o papel do marido, o papel da mulher? Você não ficou atento que o matrimônio tem os filhos? E agora você está reclamando porque casou, que tem mulher, que tem filho, que tem horário, tem casa. Que geraçãozinha fraca e fuleira, hein? Não quer responsabilidade com nada. Casa hoje, descasa amanhã. Não é assim, meus irmãos. O casamento traz consigo uma fidelidade, um amor conjugal. E essa fidelidade, ela é feita na oração com Cristo. Jesus, ensina-me a ser fiel.
tu foste fiel ao pai, eu quero ser fiel também ao meu cônjuge. Não leva o seu casamento a 2, não, leva o casamento a 3, meu filho. Casamento que dure a 3. Você, seu marido, sua mulher e Deus. Tem que ser esse tripé aí, são 3. E terceiro ponto, quem casa, pelo menos tem o desejo de ter filhos. Se você está na frente e vê uma situação ou outra que o nenê não vem, isso é outra coisa. Mas no seu coração, você casou por liberdade, você casou na fidelidade e você se casou aberto a filhos. Padre, eu não estou me casando de livre e espontânea vontade. Matrimônio nulo. Eu não penso em ser muito fiel. Matrimônio nulo. Nós vamos casar, mas não queremos ter filhos. Matrimônio nulo. O matrimônio, para ser válido, ele tem que ter liberdade na união e na indissolubilidade. Ele tem que ter fidelidade e fecundidade. O casal aberto a filhos. Por último, tinha muita coisa, não dá tempo, né? Depois você vai no seu catecismo e leia as ofensas à dignidade do matrimônio, que está no 2380 até o 2391. Vou apenas citar. O adultério, esta palavra designa a infidelidade conjugal. O adultério, além de ser pecado, o catecismo vai falar que é uma grande injustiça. Quem comete o adultério está quebrando uma aliança sagrada. Não é só a aliança de você com o marido e a mulher, não. É a aliança com Deus. O catecismo fala do divórcio, que é uma ofensa grave à lei natural. O divórcio lesa a aliança da salvação, no qual o matrimônio sacramental é sinal. É como se Deus pudesse se divorciar da igreja. É como se Deus pudesse renegar-nos. Não, a aliança de Jesus é eterna. O sangue da nova e eterna aliança. E o matrimônio se insere nesta aliança. Leia o catecismo, leia o catecismo. E nós temos aqui outras ofensas ao casamento. Eu não vou entrar nelas, não. Mas primeiro, a poligamia. Opõe-se radicalmente à comunhão conjugal, pois nega diretamente o plano de Deus, tal como nos foi revelado nas origens, porque contrária à igual dignidade pessoal entre homem e mulher, que no matrimônio se doam com amor total e por isso mesmo único e exclusivo. Tá bom? Não leve ninguém para o seu leito conjugal. Não cabe ninguém mais aí. Quem precisava estar já está, a bênção de Deus. Poligamia é pecado grave. Hoje em dia tem, né? Trisal, 4, 9, 15. Tá bom. É a vida deles. Mas na lei de Deus é um pecado grave. Outro pecado contra a dignidade do casamento, o incesto. O catecismo diz, são as relações íntimas entre parentes ou pessoas afins em grau que proíbe a eles o casamento. É um pecado grave contra o matrimônio, o incesto. Aí nós temos aí a pedofilia, né? Filho sendo abusado pelo pai, pelo avô, pelo tio, são pecados graves. Um outro pecado contra o matrimônio é a união livre. É um pecado que pouca gente está falando que é pecado, né? Mas é pecado. O catecismo diz, 2390, existe união livre quando o homem e a mulher se recusam a dar uma forma jurídica, pública, que implica intimidade sexual. Ou seja, eles estão juntos, têm intimidade sexual, vivem como se fosse marido e mulher sem o matrimônio. A igreja explica que essa situação também é um pecado grave. Tudo isso, meus irmãos, está disponível a todos no catecismo da nossa igreja, a doutrina da nossa igreja. E por último,
Sem Deus, nada feito. Preste atenção, gente, a gente tem que entender as coisas. O que Deus uniu, o homem não separe. O que o homem está unindo, já está começando separado. O que começa de qualquer jeito, termina de qualquer jeito. Acreditem, Deus que os uniu é o primeiro interessado em manter a união. Deus que me chamou ao sacerdócio é o primeiro interessado que eu seja fiel à minha vida clerical. Então eu preciso tomar posse da graça. Os casais precisam levar Deus para casa, levar Deus para o leito, levar Deus para a sua família, porque Deus que os uniu, Ele vai manter unido. Que neste momento de adoração, nós possamos entregar para Jesus os casais, todos os casais, principalmente aqueles que estão em crise, e que o Senhor possa tocar no coração de tantos que estão comigo agora, vivendo alguma situação dessa que eu disse, vivendo juntos sem casamento, vivendo com alguém que já foi casado, etc. Deus vai encaminhar. Deus vai encaminhar. E tantos jovens que querem se casar, e Deus já vai formando no seu coração essa questão do amor total, o amor que é unitivo, o amor que é fiel, o amor que é indissolúvel, o amor que se abre a filhos, o casal que está aberto à vida. Tudo isso começa lá no namoro e coloca aos pés de Jesus também. Há tantas pessoas no Brasil, são milhares, que trabalham nos encontros de noivos. Ali está o celeiro de famílias santas. É neste encontro de noivos que tudo isso tinha que ser refletido com profundidade, numa conversa franca, aberta, porque até aquele momento eles podem pular do barco. O problema é quando a pessoa descobre isso depois que já está casado. É por isso que a igreja tem grande carinho nos encontros de noivos, encontro de preparação ao matrimônio. E você que vai se casar, faça esses encontros com gosto. Abra o seu coração para tudo aquilo que a igreja tem para você. É caminho de santidade. O que vocês acharam do Padre Christian Shankar, de tudo que ele falou neste vídeo, né, do nosso entendimento de casal, de como podemos salvar o nosso casamento? Deixa aqui nos comentários o que você acha e vamos mudar, né, gente? Que é preciso. Para manter uma relação, nós precisamos mudar. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.